Olá, bem-vindas, bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê. Eu sou a Cris e nesta aula passo a passo de amigurumi, vamos tecer este lindo chaveiro de bonequinho em crochê, que poderá ser utilizado como lembrancinhas de nascimento, chá de fraldas ou revelação, e também é uma ótima opção para convites de padrinhos do bebê, por exemplo. Uma peça pequena, muito fofa e o melhor, super rápida de tecer. Claro que você pode personalizar com as cores que desejar. Vou deixar todo o material utilizado aqui na descrição do vídeo. Então, vamos começar? Vamos dar início, então, ao nosso bonequinho pelos pés, iniciando então com a cor do sapatinho. Vamos iniciar com o anel mágico, prendendo esse anel com um pontinho, e agora seguir com 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel. E aqui eu já vou estar utilizando, então, o meu fio marcador para marcar o início das carreiras. E vamos para a segunda carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, aqui fiz um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E vou repetir mais 2 vezes. Um aumento, 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, e no ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos repetir até o final da carreira, finalizando esta carreira, então, com 9 pontos. A carreira de número 3 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Ponto sobre ponto, e já vai ajeitando a peça. A carreira de número 4, vamos iniciar com 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E agora nós vamos fazer uma diminuição tripla, pegando as alcinhas da frente dos 3 pontos seguintes, de uma vez só, assim desta forma. Agora a gente laça o fio lá atrás, trazendo por dentro de todas as alcinhas, laço o fio novamente e arremato o ponto. Então, aqui a gente fez uma diminuição tripla, que é a parte de cima do pezinho. E segue com mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos, finalizando então a carreira com 7 pontos. Porém, nós vamos já finalizar o último ponto com a cor nova, que será a cor da pele. Aí você escolhe a cor de pele que desejar. Então, nós já vamos encerrar aqui o último ponto desta carreira, já alterando a cor, laçando o fio e arrematando o ponto. Vamos prender agora aqui com um nó e já poderemos cortar, então, o fio da cor do sapatinho. Agora é só cortar aqui o fio. E vamos seguir, então, com a carreira de número 5, pegando somente as alças de trás de cada um dos pontos. E vamos fazer, então, esta carreira toda de pontos baixos, mas sempre pegando a alcinha de trás de cada um dos pontos. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, pegando a alcinha de trás dos pontos, até o final da carreira, totalizando 7 pontos. É uma carreira de ponto sobre ponto, a única diferença é que nós vamos utilizar somente a alcinha de trás dos pontos. Cheguei aqui então no último pontinho. Vou fazer uma pausa agora para a colocação do enchimento nessa parte aqui do pezinho. Vamos preencher o pezinho fazendo o formato dele, né? A parte ali das diminuições fica para frente, para cima do pé, né? Então, aqui eu vou já esconder esses fios para não ficar atrapalhando depois. Vou empurrar ali para a parte interna do pé.
E já vou colocar aqui um pouco de enchimento. Vai bem pouquinho enchimento, porque a peça é bem pequena, né? Então, ao colocar o enchimento, já vai moldando o pezinho, dando o formato dele. Aqui está, então, o pezinho prontinho. A parte das diminuições ficou aqui em cima, ó. Daí dá o formato certinho do pé, certo? Vamos seguir, então, para a próxima carreira. Vou colocar aqui novamente o marcador. E as carreiras, então, de números 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 7 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 7. E vamos, então, finalizar essa perninha com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Vamos cortar o fio aqui, vamos deixar uma sobrinha de fio para a costura depois, pois vai ser necessário. E aqui já vamos puxar, então, o fio, apertando bem ali o último pontinho. E vamos preencher agora a perna com o enchimento. Aqui também vai bem pouco enchimento, só para dar o formato da perninha, né? Já posso tirar aqui o marcador e a primeira perna está pronta, agora é só voltar o vídeo e fazer a outra igual, sem cortar o fio. Cheguei aqui no final da segunda perna, fiz até aqui o ponto baixíssimo. Vamos verificar se ficou na posição certinha ali pra gente juntar as duas agora. Ó, se a gente colocar as duas assim, os pezinhos aqui pra frente, né, tem que estar os dois pro mesmo lado, e nós precisamos que a parte da união aqui, onde a gente finalizou o ponto, nós temos que deixar ela bem aqui no meio para poder unir as duas pernas, porque senão o pezinho vai ficar torto para um lado. Então, aqui não deu certinho, então eu vou só desmanchar esse último pontinho, o ponto baixíssimo, e vou seguir aqui com os pontinhos para frente até chegar na posição correta. Aqui eu vou fazer 1, 2 pontos baixos, e aqui no próximo ponto eu já posso fazer o meu ponto baixíssimo. Prontinho. Então, aqui eu estou na posição certa, vamos só conferir antes. Mas aqui ele vai ficar certinho, ó, com o pezinho voltado ali para cima. E aí, na hora de juntar os dois, vai ficar bem certinho aqui entre as pernas. Agora, nós vamos pegar, então, no pontinho que ficar ali mais centralizado ali. E vamos iniciar a próxima carreira, que será de um aumento no início. Então, já faço aqui 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Aqui eu vou marcar o primeiro ponto da carreira já, que é o primeiro ponto ali do aumento. E já posso seguir, então, com a carreira. Este fio aqui é o que ficou de sobra, nós vamos prender ele só no primeiro ponto, porque depois vamos utilizar o fio para costurar entre as pernas. Então, vou pegar aqui, ó, bem embaixo do ponto baixíssimo que eu fiz. Porque se eu pegar no próprio ponto baixíssimo, ele vai desmontar aqui essa parte. Então, é melhor pegar aqui bem embaixo do ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo, porque são 2, né? Conforme ali a receita. 2 pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. Um ponto baixo e junto com ele o segundo ponto baixo. E agora, vou seguir com 3 pontos baixos, um para cada ponto, até o final ali da carreira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, ao final da carreira desta perna, né? Então, eu cheguei aqui no final da perninha, e agora eu vou unir ali com a segunda perninha, repetindo os pontos que eu fiz agora. Então, eu vou iniciar ali novamente com um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Agora, sigo com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto.
Pronto. E agora eu vou seguir com 3 pontos baixos, até ali o final da perninha. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Finalizamos, então, a carreira toda com a união das pernas com 18 pontos. Então, eu só vou confirmar aqui, ó, ficou certinho os pezinhos voltados para frente aqui, bem certinho. Então, eu posso seguir com as próximas carreiras. Mas antes de fazer aqui as próximas carreiras, nós temos que costurar essa abertura que ficou aqui entre as pernas, ó. Ficou um buraquinho, né? Então, aquele fio que a gente deixou lá de sobra da primeira perninha, nós vamos usar agora aqui para costurar ali a parte interna. Eu vou passar aqui o meu fio por baixo de um pontinho, só para chegar ali na posição certinha. E agora sim eu posso costurar aqui essa parte central aqui entre as pernas. Vou dar aqui uns pontinhos. Acho que uns 2 ou 3 pontos já são suficientes para fechar ali aquela abertura. Ó, já tá bem fechadinho, não precisa mais que isso. Então, eu vou dar um nozinho pegando um ponto aqui da lateral, a alcinha de trás ali do ponto, né, na parte interna, e vou dar um nozinho. Vou dar aqui um segundo nó, só para garantir que não vai se soltar. Já posso cortar esse fio. E agora sim nós podemos seguir com as próximas carreiras. A próxima carreira será a de número 9. Vamos fazer aqui uma carreira de um aumento e 2 pontos baixos. Então, no ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Este aqui, então, é o nosso aumento, e segue com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. E agora é só seguir repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Um aumento e 2 pontos baixos. E a nossa próxima carreira, nós já vamos ter aqui alteração de cor. Então, nós vamos cortar o fio e vamos finalizar aqui essa parte simulando um ponto baixo, para que essa diferença entre as cores fique mais discreta, não fique um degrau tão grande. Puxa aqui o fio, pode tirar já o marcador. E aqui, para fazer isso, nós vamos pular ali o ponto seguinte. Ó, pulo esse ponto e pego no próximo. Aqui neste pontinho, eu vou pegar ali, ó, por baixo do ponto, de trás para frente. Vou laçar o fio e puxar o fio lá para trás, para a parte interna, certo? Agora, eu puxo esse fio por cima do ponto. Vou inserir a agulha bem aqui onde a gente finalizou o último ponto, onde está saindo o fio. Laço o fio novamente e puxo ele agora lá para trás. E agora é só puxar bem aqui o fio, que ele vai ficar bem certinho ali e vai simular um ponto baixo. Então, aqui nós vamos alterar a cor. Com a mesma cor do sapatinho, vamos pegar aqui, ó, bem no centro, entre as pernas, e vamos pegar o ponto que fica aqui bem centralizado, na parte de trás do corpinho. Vou laçar o fio e vou prender esse fio aqui com um pontinho. Esse ponto eu não conto ele como sendo um ponto, tá? Ele foi só para prender o fio, ele não faz parte da carreira. E agora, o primeiro ponto da carreira de número 10, eu vou fazer aqui juntamente neste mesmo ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, no mesmo ponto, o primeiro ponto baixo da carreira. E este, sim, é o ponto inicial da carreira. Então, toda esta carreira de número 10 será de ponto sobre ponto. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. E já vai prendendo ali, ó, os fios atrás, nos primeiros pontos, para deixar arrematadinho ali, preso ali atrás. Certo?
Puxa bem, né, o fio, para que ele fique bem certinho. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vou marcar aqui, ó, pulo o primeiro pontinho que eu não conto, né, e pego ali no ponto que está junto, que é o meu primeiro ponto baixo, e vou marcar ele ali, certo? Vou deixar marcadinho para depois eu visualizar melhor no final da carreira. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, no meu último ponto, e nós já vamos alterar a cor aqui novamente. E agora será a cor da blusa, que aqui eu vou estar utilizando um tom de azul. Vou já finalizar o último ponto da carreira com a cor nova. E vamos dar um nó aqui atrás, para prender, então, o fio. Pronto, já posso até cortar aqui este fio. Este outro aqui eu também já posso cortar, porque ficou bem preso ali. E a carreira de número 11, nós vamos trabalhar somente nas alças de trás dos pontos. Primeiro eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Pronto. E agora, junto neste mesmo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto inicial da carreira, porque esse baixíssimo eu não conto como sendo um ponto da carreira. Então, junto com ele, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Pronto, aqui fiz o meu ponto baixo e ele que ficou marcado aqui com o fio marcador. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, sempre pegando as alcinhas de trás dos pontos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Cheguei aqui no final da carreira. A nossa próxima carreira será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Nós vamos pular esse primeiro pontinho, que foi o ponto baixíssimo, e vamos pegar ali a partir dos pontos baixos. Então, eu pego as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, arremato como um ponto baixo, e aqui foi a minha diminuição. E sigo com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 13, 14 e 15 serão agora de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 15. Vamos dar uma pausa agora para a colocação do enchimento aqui nessas partes das perninhas. Então, nós vamos preencher bem ali as pernas, o restante das pernas, né? Porque a gente já tinha iniciado, né, o enchimento aqui na parte da perna quando estávamos tecendo ela. Mas agora temos que preencher o restante ali. Então, preencho os dois lados. Aqui estou na segunda perninha. Preencho até ela ficar certinha e firme, bem preenchida. E depois a gente segue colocando o enchimento aqui nessa parte do corpinho. E aí, conforme a gente for fechando as carreiras, a gente vai acrescentando o enchimento no corpo. A carreira de número 16 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou fazer aqui mais uma pausa para a colocação do enchimento, preenchendo bem agora essa parte do corpinho, porque já vamos para a próxima carreira que vai ficar bem mais fechado e depois seguimos com a cabeça.
Pronto. Agora aqui a carreira de número 17 será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total e vão restar apenas 6 pontos no final desta carreira. Então é só seguir fazendo diminuições até chegar ali no final da carreira. Vou fazer aqui a minha última diminuição. Pronto. Agora a gente pode já cortar esse fio. Puxo esse fio. Já posso tirar também aqui o marcador. E aqui esse fio eu vou pegar a agulha e no ponto seguinte ali, eu vou inserir a agulha de trás para frente, vou laçar esse fio e puxar o fio ali para trás. Vamos alterar a cor agora para a cor da pele e vamos iniciar a parte da cabeça. Então aqui nós vamos trabalhar somente as alças de trás dos pontos e na parte de trás do corpinho nós vamos pegar aqui então um pontinho, vou laçar o meu fio e vou prender esse fio com um pontinho. Esse ponto eu não conto como sendo o ponto da carreira. E esta carreira de número 18 será de um aumento em cada ponto. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixos juntos nesse mesmo ponto, porque aquele ponto primeiro que eu fiz ali foi só para prender o fio. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e agora o segundo ponto baixo. E agora a gente vai sempre pegando as alcinhas de trás aqui dos pontos e fazendo aumentos em cada ponto. 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Já vou prendendo aquele fio que ficou de sobra ali atrás, juntamente com os pontos para deixar bem arrematado. Já posso prender esse outro também. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, sempre pegando as alcinhas de trás dos pontos até o final da carreira. Este primeiro pontinho, ó, eu não conto porque foi só para prender o fio. E agora aqui eu já tenho então 2 aumentos e vou seguir fazendo aumentos até o final da carreira. Nós vamos finalizar esta carreira com 12 pontos. Já posso soltar ali os fios. Já fiz aqui toda a carreira de aumentos, vou colocar aqui o meu marcador para iniciar a próxima carreira. Nós vamos pular aquele pontinho, né, que foi só para prender o fio, e vou pegar aqui em cima no primeiro ponto baixo. Então, esta carreira de número 19 também será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira. Então, nós tínhamos 12 pontos e vamos encerrar esta carreira agora, somente de aumentos, com 24 pontos, dobrando o número de pontos. Finalizei aqui a carreira, ó, e ficou assim, desse formato. A carreira de número 20 agora será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Fiz um aumento, agora 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 20 e aqui então nós temos a base da cabecinha, já o tamanho certinho dela. Agora só temos que subir as carreiras. Então, as carreiras de número 21 até a carreira de número 26 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo todas essas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 26 e aqui a cabecinha já está ganhando forma. A carreira de número 27 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E segue repetindo.
uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos. Aqui estão os olhinhos, são olhos com travas de segurança de 5 milímetros. São bem pequenos. Aqui estão as travinhas. Para colocar os olhos, primeiro nós vamos verificar o alinhamento lá com o pezinho, certo? E você pode contar aqui a partir do pé ou aqui a partir da cabeça, do início da cabeça, aquela carreira de aumentos, que é a carreira de número 18, e aí facilita mais. Então, conta a partir da carreira 18 até a carreira de número 24, e entre as carreiras de número 24 e 25 é que nós vamos inserir aqui o primeiro olho. Pronto, aqui está o primeiro olhinho. Ó, está bem alinhadinho lá com o pezinho e o outro também tem que ficar. Então, nós vamos ter que deixar uma distância de 3 pontos entre os olhos. Vou colocar aqui o segundo olho. Este olho é tão pequeno que eu vou ter que verificar aqui se vai dar certinho aqui a distância. Vamos verificar agora. Ó, temos 1, 2 e 3 pontinhos entre os olhos após eles colocados. E agora é só colocar as travinhas. Travas colocadas, aqui estão os olhinhos prontinhos. Carreira de número 28 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Fiz a diminuição, agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E agora nós temos que fazer uma pausa para a colocação do enchimento, iniciando com o enchimento bem nessa parte aqui do pescocinho, para que ele fique bem firme, e depois a gente preenche a cabecinha. Então, é bem importante colocar o enchimento ali na parte do pescocinho, entre, né, a divisão ali entre a cabeça e o corpinho, para que fique bem preenchida. Já coloquei aqui o enchimento na cabecinha, depois a gente segue com mais enchimento. A carreira de número 29 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e agora um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento, agora preenchendo bem essa parte da cabeça. Ela tem que ficar bem firme, então tem que ser bem preenchida. Vai preenchendo e moldando ela. Pronto, vamos seguir para a carreira de número 30, que será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total e vão restar apenas 6 pontos no final desta carreira. Sempre pegando as alcinhas da frente de 2 pontos seguintes e arrematando com pontos baixos. Cheguei aqui, então, na última diminuição. Pode puxar agora esse fio. Vamos preencher essa parte aqui de cima da cabeça. Importante deixar essa cabecinha bem redondinha. Aqui a cabeça está toda preenchida, já podemos puxar bem aqui o fio e vamos cortar então o fio, deixando ele longo para o arremate final. Puxo o fio, podemos tirar aqui o marcador. Agora, com a ajuda da agulha, nós vamos finalizar aqui, arrematando, pegando sempre a alcinha da frente de cada um dos pontos que restaram e passando o fio. Sempre na alcinha da frente dos pontos. E temos que pegar todos os 6 pontos que restaram. Aqui já estou pegando o último pontinho. E agora é só puxar esse fio
que vai fechar esse anel que se formou. Formou aqui um anel mágico invertido. Agora eu pego um pontinho aqui do lado e vou dar um nó. Vamos inserir a agulha bem no centro desse anelzinho que se formou, atravessando aqui por dentro da cabeça, puxa bem o fio, e agora eu vou dar aqui um nozinho de segurança, para prender bem esse fio e não desmanchar lá o anel. Eu sempre gosto de dar um pontinho a mais aqui, para prender bem. E vou só esconder, então, esse nó, puxando ali o fio, e agora é só cortar. Puxa ali a pontinha do fio, e aqui está, então, a cabecinha prontinha. Vamos só puxar ali o enchimento por dentro, ajeitando a cabecinha, moldando bem ela. E aqui está o corpo base, então, do nosso menino. Agora vamos seguir para as próximas etapas. E agora nós vamos utilizar o mesmo fio ali do sapatinho para fazer a parte da bermudinha aqui, usando esses pontinhos que ficaram, certo? Nós vamos virar aqui de cabeça para baixo o nosso bonequinho. Eu vou inserir a agulha aqui, temos esse ponto e esse aqui de cima. Vou pegar o de cima primeiro. Vou laçar o meu fio e vou prender esse fio com um pontinho. Pronto. Esse pontinho aqui foi só para prender o fio. Depois, o último ponto da carreira nós vamos fazer no mesmo local. E agora eu pego o próximo pontinho aqui, ó, este de baixo, vou inserir a minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto falso. Eu faço um ponto baixo, escapou ali o fiozinho, deixa eu só puxar novamente, pronto. E aqui, para fazer esse ponto falso, nós vamos inserir a agulha nessa alcinha da esquerda do ponto, laço o fio lá atrás e arremato novamente o ponto. É como se fossem dois pontos baixos, um em cima do outro. E aqui nós temos a altura, então, de um ponto alto. E agora é só seguir fazendo um ponto alto normalmente por toda a carreira. Então, será uma carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada alcinha ali do ponto, até chegar no final da carreira, num total de 24 pontos. E aqui os pontos altos são feitos normalmente, tá? Não é ponto falso. Então, já vai prendendo também ali o fio que ficou de sobra atrás, juntamente com os pontos, para deixar arrematado. Ó, então, aqui nós vamos fazer toda esta carreira até o final. Cheguei aqui no final da carreira e eu vim aqui, ó, para fazer o último ponto com vocês, que é ali onde a gente fez aquele ponto para prender o fio. Vai ser junto ali no mesmo ponto. Então, eu faço aqui o último ponto alto, certo? Agora, nós vamos pegar bem em cima do ponto falso e vamos fazer um ponto baixíssimo, para encerrar aqui essa carreira e iniciar a próxima. Então, aqui nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo, pronto. E vamos cortar aqui o fio, porque nós temos que fazer as pernas da bermuda. E não está bem centralizado ali para nós iniciarmos essas pernas. Nós vamos fazer aqui uma perninha e depois a outra, certo? Então, nós vamos cortar esse fio agora. Vou puxar ele aqui. E com a agulha, eu vou puxar esse fio ali para trás. Vou inserir a agulha bem ali onde encerrei o ponto, né? O ponto baixíssimo, laço o fio e puxo ele para trás. Prontinho. Agora nós temos que verificar a posição certinha onde vamos iniciar a primeira perninha. Vamos cuidar aqui para deixar bem centralizado, ó. E aí pega o pontinho que vai para o lado aqui, para a gente inserir a agulha e iniciar a primeira perna. Deixa aquele fio ali atrás para ir arrematando conforme a gente for fazendo os pontos. Vamos iniciar então aqui a primeira perna da bermuda, prendendo o fio também com um pontinho. Pronto. E agora vamos fazer um meio ponto alto falso, no mesmo ponto.
O meio ponto alto falso a gente vai fazer igual o ponto alto falso. Vamos inserir a agulha aqui, laça o fio, arremata o ponto, como se fosse um ponto baixo, pega aqui na alcinha lateral, laça o fio e arremata novamente. Então, a gente tem a altura aqui de um meio ponto alto. Ele serve tanto para o meio ponto alto quanto para o ponto alto. E agora nós vamos seguir toda esta carreira fazendo um meio ponto alto para cada ponto. Vamos pegar bem em cima ali daquele ponto falso, cuidando para pegar bem direitinho nele ali, bem em cima do ponto. E aí aqui, ó, a diferença é que a gente arremata todas as alcinhas da agulha de uma vez só. E assim é o meio ponto alto, diferente do ponto alto que é de 2 em 2, né, que a gente vai arrematando, ó. Laça e arremata todas as alcinhas. Então, vamos fazer mais uma vez. Laço o fio, insere a agulha no ponto, laço o fio lá atrás, laço o fio novamente e arremata todas as alcinhas. Vamos fazer 12,5 pontos altos, já contando o ponto falso. Cheguei aqui, então, no último ponto, de número 12, e agora nós temos que prender aqui do outro lado ali da perninha, ó. Vamos fechar essa perna da bermuda. E para fechar essa perninha, agora vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para fazer, tá? Vamos inserir a nossa agulha aqui por dentro aqui da perninha, ó. Puxa ali o fio, não tem problema que ele fique mais soltinho assim. Pega lá bem em cima do ponto falso e agora a gente aperta bem o ponto, ó, para que lá na agulha fique bem fechadinho, certo? Laça o fio e aqui a gente já vai fazer um ponto baixo, ó. E aí já prendeu ali a perninha, né? Então ficou bem certinho. E agora nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, no total de 12 pontos baixos, até chegar ali no final desta carreira da perna da bermuda. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, esse é o meu último ponto baixo, e agora nós vamos inserir a agulha bem em cima do primeiro ponto e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E aí você aperta bem o fio ali para ficar bem fechadinho o ponto, certo? E aqui então a gente encerrou a primeira perninha da bermuda. Ajeita aí para que apareça a perninha. E agora nós podemos cortar esse fio. Aí vai ajeitando aí para ficar mais bonitinho. E aqui nós vamos cortar o fio então, encerrando esta perna, para iniciar a outra. Puxa aqui o fio. Aperta bem ali o pontinho, né? Deixa ali o fio que depois a gente arremata. E agora nós vamos fazer a segunda perna. Vamos pegar aqui na parte da frente agora, ó, bem ali no ponto, e nós vamos repetir o que a gente fez com a outra perna. Vamos prender aqui o fio com um pontinho, e agora, junto nesse mesmo ponto, eu vou fazer o meu meio ponto alto falso, vou laçar o fio, arremato aqui o ponto baixo, e nesse mesmo ponto baixo, agora eu pego a alcinha aqui lateral esquerda, laço o fio e arremato novamente. Pronto, aqui eu tenho então o meio ponto alto falso. E agora é só seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 meio pontos altos. Já contando, né, com um ponto falso ali inicial. Já vai prendendo também ali o fio que ficou de sobra atrás juntamente com os pontos. Cheguei aqui no final, então, da carreira. Vamos fazer a mesma coisa, vamos puxar aqui o fio e a agulha pelo meio aqui das perninhas. Só puxa ali o fio para soltar ele. Vamos aqui, ó, pegar bem em cima do ponto falso. Só vou abrir ali o ponto que tá bem apertadinho. E agora a gente pega aqui o fio. Aperta bem ali o fio, para apertar o pontinho que está na agulha.
E aqui eu vou fazer até um ponto baixíssimo primeiro aqui para ficar bem presinho, porque tá bem difícil. E agora, junto ali no mesmo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Pode ser já direto o ponto baixo, tá? Não tem problema. E agora vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final desta carreira. Ponto sobre ponto. Vamos fazer até o final. Cheguei aqui no final, vamos finalizar então a perninha com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou deixar um fio mais longo para a costura, porque ali bem no meio das pernas ficou um buraquinho ali. Então eu vou costurar. Puxa aqui o fio. E agora aqui com a agulha de costura, nós vamos fechar essa abertura que ficou aqui na bermuda. Então, é uma costura bem simples, só vamos pegando ali os dois lados, né? Fechando ali com os pontinhos de forma bem simples. Não tem mistério, gente, é só ir fazendo a costura pegando somente aqui os pontos da bermuda, não vai passar ali no corpinho também. Ó, e agora aqui do outro lado a mesma coisa. Como fica bem interno aqui, não vai aparecer depois, então não precisa se preocupar se está bem perfeitinho. É só ir fechando mesmo ali esta abertura. Aqui eu vou dar um nó já para encerrar, prendendo bem ali o fio. E agora eu vou inserir essa agulha aqui, ó, um pontinho bem do lado, e vou atravessar ali pelo corpinho mesmo, para deixar já escondidinho o fio. E aí é só cortar. Este outro fio nós também temos que esconder ele, né? Então, com a agulha eu vou inserir ela aqui por baixo, atravessando também no corpinho. E aí é só puxar o fio. Agora é só cortar. Prontinho. E aqui está então o nosso menininho já com a roupinha, né? Agora está faltando fazer as outras partes. Agora com o fio da cor que você escolher, eu escolhi aqui um tom de marrom mais escuro, vamos iniciar os cabelos. Vamos iniciar com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Você pode escolher a cor do cabelo que você preferir. Pode ser um amarelinho, um tom mais claro de marrom, você escolhe. A segunda carreira será somente de aumentos, então serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior até o final da carreira. Vamos seguir então fazendo aumentos até o final, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira. E depois a carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, e a carreira de número 5, um aumento e 3 pontos baixos. Vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei a carreira de número 5 com 30 pontos, e aqui nós temos já a base do cabelinho, que é a base da cabecinha do nosso bonequinho. E as carreiras de número 6 até a número 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui todas essas carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 11 e estou colocando aqui o cabelinho na cabeça para verificar se está ok o tamanho. Para mim aqui ficou perfeito, só falta a franja. Aí você verifica se precisa de mais ou menos carreiras. E para fazer a franja, nós vamos fazer aqui 3 pontos no mesmo ponto. Primeiro nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, junto no mesmo ponto, um ponto baixo.
e novamente, neste mesmo ponto, um ponto baixíssimo. E vamos repetir essa sequência mais 6 vezes, num total de 7. Então, aqui, um ponto baixíssimo no ponto seguinte, junto neste mesmo ponto, um ponto baixo, e junto ainda neste mesmo ponto, um ponto baixíssimo. Agora pula para o próximo ponto, novamente, um ponto baixíssimo, junto com ele, um ponto baixo, e ainda junto com ele, um ponto baixíssimo. Segue repetindo até completar 7. Já fiz aqui as 7 repetições da mesma sequência de pontos e agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Aqui, ó, ficou bem direitinho a parte da franja. Vamos primeiro experimentar na cabecinha, né? Só para confirmar o tamanho ali. O ideal é que essa franjinha fique aqui bem acima dos olhos, então ajeita bem aí o cabelo, para que fique bem aqui nessa parte da frente e de cima dos olhos. Então, está certinho, ó. Para mim aqui já está ok, certo? Então, nós temos que deixar aqui um fio longo para a costura. Poderia ser colado? Poderia, mas aí quando a gente for colocar depois o nosso chaveirinho ali em cima, vai ficar mais difícil porque vai estar com cola e não vai passar a agulha direito. Então eu prefiro fazer costurado essa parte. Só ajeita bem para verificar a posição bem certinha antes de iniciar a costura. Cuidando ali para ficar os dois lados iguais, né? Não ficar um mais para frente do que o outro. Então, vamos cortar o fio deixando ele longo o suficiente para fazer toda a costura do contorno da cabeça. Puxa aqui o fio. Pode tirar aqui o marcador. E já podemos iniciar a nossa costura. E agora, com a agulha, nós vamos iniciar a nossa costura aqui na parte de cima, para já ficar direitinho a franja. Vou inserir a agulha aqui, ó, num pontinho, saindo sempre aqui nesta carreira anterior à franjinha, deixando a franjinha soltinha ali na frente. Puxo o fio. Não precisa fazer a costura em todos os pontos. Aqui eu pego um pontinho de trás, o anterior, aquele que a gente saiu ali, insiro a minha agulha saindo lá na frente. Aí eu pulo alguns pontos mais pra frente, puxo o fio novamente. Agora eu volto ali no pontinho anterior, insiro a minha agulha e atravesso aqui saindo lá na lateral, bem ali na última carreira do cabelo. E agora é só contornar toda a cabecinha, até chegar lá onde a gente iniciou com o fio. Costurando aqui por toda a volta. Sempre aqui nessa mesma carreira, tá? Vamos fazer todo o contorno da cabeça. Cheguei aqui no final da minha costura, ó, fiz todo o contorno e agora aqui eu vou dar um nozinho pegando o pontinho aqui, passando o fio ali por cima da agulha. E agora nós vamos só inserir essa agulha atravessando aqui por dentro da cabecinha para esconder o nó, e aí é só cortar o fio. Ó, ficou bem direitinho. Agora é só cortar o fio. Agora vamos para os bordados do rostinho. Com o mesmo fio da cor do cabelo, eu vou bordar aqui a sobrancelha. Vou inserir a agulha aqui bem na lateral da cabeça, saindo lá em cima do olho. Ali uma carreira acima do olho, uma ou duas carreiras acima do olho. Puxo aqui para baixo, um pontinho ou dois para o lado, ó, aí você verifica o tamanho que fica melhor para o seu bonequinho. E vou inserir a agulha aqui saindo do outro lado na mesma posição. Puxo ali o fio. Ajeita ali com a ponta da agulha. E aqui eu vou fazer o mesmo, vou descer ali uma carreira e vou inserir a minha agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Ó, a gente sempre cuida para ver se o alinhamento está correto, né?
E aí puxa ali o fio, ajeita com a pontinha da agulha. E para encerrar, nós vamos dar um nozinho aqui do lado. Vou só cortar aqui, porque tá muito grande o fio. Então é só dar um nó e esconder esse nó. A finalização de todos os bordados aqui do rostinho vão ser iguais. Agora é só puxar a pontinha do fio. Pronto. Agora vamos bordar o narizinho com a mesma cor do rostinho. Vamos cuidar para ficar bem centralizado ali, uma carreira abaixo dos olhos. Insiro a agulha aqui na lateral também. Cuida para ter a mesma quantidade de pontos para cada lado. Aqui no meio vai ter 2 pontinhos, que é o tamanho do narizinho. E aí nós vamos passar esse fio aqui quantas vezes forem necessárias para deixar o nariz bem bonitinho. Pego aqui, ó, insiro a agulha e saio no mesmo ponto. Peguei o fio junto. E agora é só ir bordando aqui, passando umas 3 vezes ou mais, para dar o formato do narizinho. Cuida para esse fio não embolar, né? Vai ajeitando ele. E quando achar que já está bom, a gente insere a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Aqui o tamanho já está bom, senão vai ficar muito grande esse narizinho. Então aqui para mim já está ok. Ajeita ali também com a ponta da agulha. E agora nós vamos finalizar da mesma forma. Vamos dar um nozinho, esconder o nó e cortar o fio. Com um fio mais fino, vamos fazer o bordado da boquinha. Aqui eu escolhi um ane preto, que é mais fino, daí fica mais delicada essa boquinha. Mas você pode escolher outra cor, não tem problema. Vou inserir a agulha ali embaixo, saindo lá logo abaixo do nariz, ó. E o tamanho da boquinha tem que ser mais ou menos do tamanho do narizinho, para não ficar muito grande nem muito pequena. Então você verifica aí qual o tamanho que fica melhor. E aí é só fazer o formato dela, assim, desse jeito, como se ele estivesse sorrindo. Aqui eu vou inserir a minha agulha saindo uma carreira para baixo, e aqui eu já vou prender esse fio no formato da boca. Ajusta bem aí o fio antes de finalizar. E quando estiver ok, nós vamos inserir a agulha aqui bem no mesmo pontinho, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. E aí vamos finalizar da mesma forma que os outros bordados. Vamos só cuidar aqui, ó, para ficar no formato certinho. Ajeita bem a boquinha, puxa o fio. E aí é só finalizar com um nozinho, cortar o fio e esconder os nós. Ah, e ele já está ficando tão fofo, não é mesmo? Agora está faltando os bracinhos. Para tecer o bracinho, vamos iniciar também com o anel mágico e aqui com a cor da pele. Vamos prender esse anel com um pontinho e fazer 6 pontos baixos dentro do anel. As carreiras de número 2, 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Vai ajeitando também a peça conforme vai tecendo, porque são poucos pontos e ele tende a ficar do avesso. Então, ajeita bem.
Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 4, e aqui, neste último ponto da carreira 4, nós vamos já alterar a cor para a cor da blusa. Então, eu peguei aqui o azul, vou finalizar esse último ponto com esta cor. Vamos amarrar aqui atrás, né, dar um nozinho. E seguir para a próxima carreira. Já cortei o fio, e a carreira de número 5 será de pontos baixíssimos. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto. Só cuidar para quando fazer os pontos baixíssimos, para não apertar demais esses pontos, porque se aperta o ponto baixíssimo demais, ele deforma a peça. Então, tem que cuidar para deixar um ponto mais soltinho. Então, vamos seguir fazendo aqui os 6 pontos baixíssimos. Um para cada ponto. Aqui cheguei no último. Pronto. Estes fios aqui a gente pode colocar ali dentro do bracinho. Esse bracinho não vai enchimento, porque é tão pequeno que nem precisa. Então, só vou colocar ali esses fios ali, para não ficar atrapalhando nos próximos pontos. E vamos seguir então para a próxima carreira. A carreira de número 6, nós vamos trabalhar somente essas alcinhas de cima dos pontos baixíssimos. Pega só a alcinha de cima, e aí nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. É só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, sempre pegando a alcinha de cima do ponto. Dessa forma, fica parecendo que a blusinha está por cima do braço, né? Se a gente pegar o ponto inteiro, ele não dá esse efeito. Então, vamos fazer os 6 pontos. Aqui já estou no último pontinho. E a carreira de número 7 será de um ponto baixo para cada ponto. Ponto sobre ponto. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 6 pontos. E esta será a nossa última carreira do braço. Cheguei aqui no final da carreira, posso tirar já o meu marcador, e vamos finalizar aqui o bracinho com um ponto baixíssimo, deixando um fio longo para a costura depois. Puxa aqui o fio. E já temos o primeiro braço. Agora é só voltar o vídeo no início do braço e fazer o outro igual. Bracinhos prontos, vamos seguir para a costura. A costura do braço é bem simples, só cuidar aqui a troca de cor para ficar para baixo. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, saindo no pontinho mais pro lado, para que essa troca de cor fique escondidinha ali embaixo. E agora, nós vamos pegar aqui e inserir a nossa agulha no corpinho. Vou cuidar aqui, ó, 1, 2 carreiras para baixo da cabeça. Vou pegar e inserir a minha agulha aqui no corpo primeiro. E agora eu pego aqui, ó, as alcinhas da frente e as de trás juntas dos pontos. Pego os pontos inteiros, tá? Os pontos da frente e os de trás juntos, para já ir fechando esse braço. E aí, eu pego ali o ponto seguinte, insiro a agulha no mesmo lugar onde eu saí com a agulha e passo pro ponto da frente. É uma costura em linha reta no corpinho. Aqui a gente vai sempre pegando os pontos da frente e os de trás juntos do bracinho, até finalizar a costura. E aqui, ó, novamente, pego no mesmo ponto que eu saí com a agulha, insiro a agulha, saindo no ponto do lado. Aqui já está presinho, bem bonitinho, só temos que finalizar. Vou pegar aqui, ó, bem no cantinho aqui das alcinhas da lateral ali do braço,
e vou passar o fio por cima da agulha para dar um nó. Ficou bem preso, a posição está correta, então eu já posso finalizar. Vou inserir a minha agulha atravessando o corpinho, cuida para verificar primeiro se está certinho, ó, bem na lateral do corpinho. Insiro a minha agulha aqui, atravessando com ela pelo corpo. E agora eu só vou dar um nozinho de segurança aqui atrás. E vou esconder esse nó, atravessando aqui com a agulha por dentro do corpinho. E agora é só cortar o fio. Prontinho. E agora é só fazer o mesmo com o outro braço, da mesma forma. Bracinhos costurados, está faltando apenas o chaveirinho. Aqui eu tenho, então, o chaveiro. Este meu aqui é dourado, mas pode ser qualquer cor, né? Com o mesmo fio do cabelo, eu vou inserir a minha agulha aqui por baixo, atravessando a cabecinha, saindo lá no topo da cabeça, onde eu quero colocar o meu chaveiro. Cuidar para que esse chaveiro fique bem centralizado lá na cabeça, né? Fique bem aqui, ó, entre os olhos aqui. Nós vamos ter que dar um nó agora nesse fio, para que não se solte depois esse chaveiro. Então, eu vou dar aqui um nó duplo. Vou passar 2 vezes aqui o fio na agulha, puxo bem, e agora eu puxo o fio lá embaixo, ó, lá atrás, para esconder o nozinho. Vou inserir a minha agulha agora pegando também a cabeça por baixo, lá por dentro, para que fique bem preso mesmo, para não ficar depois o cabelo subindo, né, e ficando feio depois, ó. Peguei um pouquinho da cabeça lá embaixo e atravessei a agulha junto. O cabelo e a cabeça. E agora sim eu posso dar o nó aqui em cima normalmente, só no cabelinho. Só ajeitar. Já podemos passar aqui o fio na argolinha aqui do chaveiro. E aí a gente passa umas 3 vezes, mais ou menos, por dentro da argola, para ficar bem presinho. Sempre pegando no mesmo ponto ali do cabelo, ó, e saindo também no mesmo ponto. E quando estiver bem presinho, vamos dar um nó e encerrar a costura. Aqui eu vou dar o meu nozinho já. E agora eu vou inserir a minha agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa bem. Ajeita ali o cabelo, né. Vou dar um nó aqui também. Pode cortar já o fio, e aí nós temos que esconder esse nó aqui, por baixo aqui do cabelo. Pega só a parte do cabelinho mesmo, que fica mais fácil. E o nosso chaveirinho de menino está prontinho. Eu achei que ficou um amor. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E sinceramente, não tem como não se apaixonar por uma peça artesanal tão fofa. Agora imagina ganhar essa fofura como lembrancinha de nascimento, ou usar na bolsa de maternidade. Com certeza vai encantar a todos. Gostou dessa aula? Já assistiu a aula do chaveiro de menina? Olha só esse casal, que coisa mais linda! O passo a passo dessa bonequinha linda já está disponível no canal. E se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!